Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo atualiza a situação médica de Jorge Carrascal após substituição contra o Sport. Após fratura, Pedro toma decisão muito importante no Flamengo. Com 2 gols de Bruno Henrique, Flamengo reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de felicidade. Muito bom dia. É bom, mas é muito bom acordar no dia seguinte de uma grande vitória do nosso Mengão queridão, como foi aquela de ontem por 3-0, fora o baile, né? Vamos combinar. Isso não tem preço, os antes estão mordendo as costas. Segue o líder. E hoje à noite eu vou estar lá secando o porco contra o Juventude lá no Sul, que vai chover pra cacete, vai fazer um frio danado e o quadro de arbitragem não vai dar aquela mãozinha pra eles, não. E eu acredito pelo menos aí no empatezinho pra nossa liderança se consolidar. Vamos todo mundo junto secar o porco! Mas vamos ao que interessa, né? O Flamengo ontem fez um primeiro tempo que me preocupou, né? Porque depois daqueles pensamentos aí que a gente fica, né? Que o Flamengo adora ressuscitar defunto, que o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo. E aí essa coisa começou a me atormentar. Porque os caras do Sport vieram numa retranca feroz e estavam muito propensos a levar esse jogo para o empate. Devia ter alguma mala branca aí. E estava muito difícil quebrar aquela terceira linha, né? Para se ter uma ideia da situação, o Flamengo acabou o primeiro tempo com 64% de posse de bola e 12 finalizações contra nenhuma deles. Foi um ataque contra a defesa, mas com o nosso time, mais uma vez, perdendo muitos gols. 0-0 no primeiro tempo, mas a torcida, que não parou de cantar um só minuto, apoiou o time na sua saída. Não teve esse negócio de vaia, não, como o Felipe havia pedido na sua última coletiva, dizendo que tinha ali jogadores que estavam precisando de força da torcida, estavam precisando retomar a confiança, e a torcida fez o seu papel. Aí veio o segundo tempo e parece que o Filipinho deu uma boa sacudida na rapaziada e os caras voltaram ligados no 220. Partiram logo no primeiro tempo, logo no primeiro minuto, para cima do Sport. Aos 4 minutos, quase um golaço do De La Cruz, um belo chute de fora da área que o goleiro Gomes espalmou para escanteio. Aí eu fiquei animadão com aquele ali, achei que o negócio ia mudar, e a confiança foi lá em cima. E logo em seguida, aos 5 minutos, o Samuel Lino penetrou pela esquerda e deu um bolão para o Bruno Henrique, que havia perdido um gol incrível no primeiro tempo, né? Cara a cara, pegou mal, deu azar, chutou por cima do travessão. Mas essa ele não perdoou, não, e mandou para as redes, abrindo o placar e fazendo 1-0, para alívio aí da torcida. E o amasso continuou, né? Aos 8 minutos, o Arrascaeta entrou no lugar do Plata e aos 14 o Flamengo já tinha dado 17 finalizações contra nenhuma deles. Era o tradicional ataque contra a defesa, o tremendo amasso. E aos 15 minutos veio o segundo gol do Flamengo, né? Do Bruno Henrique de novo, estava numa noite inspirada. Ele aproveitou bem o rebote do goleiro Gabriel, que havia feito uma defesaça antes, numa ótima cabeçada do Danilo no cantinho, e fez 2-0 para o Mengão. Bruno Henrique, você ontem jogou muito bem, meu filho. O Flamengo continuava impossível, encantador, imparável, e queria mais, empurrado pela torcida, que ensandecida, enlouquecida, pedia mais um. E aos 21 minutos foi atendida com aquela pintura da noite, né? O Arrascaeta fez uma cobrança de falta magistral, colocou lá na gaveta, onde a coruja dorme, e fez um golaço, decretando 3-0. Foi o seu 16º gol no Campeonato Brasileiro. Ele é o vice-artilheiro, um golzinho só atrás do garoto lá, Caio Jorge, do Cruzeiro. Mas para quem pensou que o time iria tirar o pé, se enganou redondamente, né? Porque a nossa rapaziada muito animada, junto com a torcida que cantava, queria mais e mais. E o coitado do Sport, que não tinha nada a ver com isso, se aguentava como podia para não
não levar aquela goleada. Aos 30, o Felipe colocou 3 logo de uma vez. João Vitor, Everton Araújo e Juninho nos lugares aí do Léo Pereira, do De La Cruz, né, e do Bruno Henrique, que saiu ovacionado literalmente pela torcida, ensandecida, que gritou demais o seu nome, justamente porque ele foi o melhor do jogo para eles, porque ele fez uma partidaça e lembrou aquele Bruno Henrique de tantas alegrias que a gente já teve com ele, né? Aos 33, o time continuava querendo mais e mais e já tinha dado 22 finalizações, com 10 delas no alvo, contra apenas uma deles. Aos 38, o Everton Araújo foi, no mínimo, imprudente, né, garoto? Uma dividida, você deixou o pé, deixou a sola violenta, poderia ter quebrado a perna do seu companheiro. Porra, o juiz foi lá, chamado pelo VAR, expulsou e dividiu opiniões. Eu achei que a expulsão foi certa, ele quase quebrou a perna do cara. Daí para frente, o Flamengo tirou o pé e administrou o jogo. Aos 42, o Rossi mostrou por que é o melhor goleiro do Brasil. Vamos combinar. Fez uma defesaça, uma cobrança de falta muito bem feita pelo tal de Sérgio, que a bola foi variando e com muita categoria o Rossi fez uma defesa de cinema, espalmando aí para escanteio. E foi só isso que aconteceu. No final foi diminuindo e 3-0 Mengão. E eu acertei o placar junto com muitos inscritos aqui do canal. Depois eu vou ver e vou falar quem foi. Parabéns para todos nós. Vencemos muito bem, obrigado. Mais 3 pontinhos na conta e pulamos para 64 pontos e gritamos de novo: nós somos o líder, segue o líder. O Rossi fez uma defesaça no final do jogo e mostrou por que virou o ídolo da torcida quando entrou para fazer o seu aquecimento antes do jogo começar, né? Foi literalmente ovacionado pelos torcedores, né? E retribuiu aí muito, gentilmente, com acenos para a galera, botando a mão no coração, enfim, mandando beijo. Um goleiraço do tamanho do Flamengo. Foi um espectador de luxo, não teve praticamente trabalho nenhum, porque o Sport Recife pouco chutou. Foram 23 finalizações do Flamengo contra apenas 2 deles. Eu vou dar nota 8 por Rossi. O Emerson Royal foi bastante acionado ali e teve espaço para trabalhar no lado direito do ataque. Faltou calibrar um pouco o último passe, né? Mas se apresentou muito bem para finalizar e deu 3 chutes importantes. Um deles, o Gabriel, que é o bom goleiro deles, fez uma excelente defesa. Nota 7 para o nosso Royal. O Danilo, sem ser incomodado pelo esporte, teve como função ajudar na construção e trabalhou muito bem com o Emerson Royal do lado direito. Foi quem mais deu passes no jogo. No lance do segundo gol, ele acertou uma bela cabeçada, onde o goleiro Gabriel defendeu mais uma vez. Mas no rebote, o nosso querido Bruno Henrique não perdoou e marcou o seu golaço. 7,5 para o Danilo. O Léo Pereira também não teve trabalho nenhum na defesa e ajudou o time na transição. Foi uma partida muito boa e segura, como sempre. Foi substituído ali no final para ser poupado para os próximos jogos. Nota 7,5 para o Léo. João Vitor, garoto bom de bola, hein? Entrou no seu lugar e não comprometeu. Acertou todos os passos que deu e mostrou que é uma grande promessa. E não é à toa que o Felipe Luiz prefere ele do que o zagueirão lá da seleção, Iago. O garoto João Vitor joga bonito, tem pinta de craque, nota 6,5. Ayrton Lucas fez uma boa partida e foi quem mais teve desarmes. Trabalhou bem com o Samuel Lino ali pelo lado esquerdo e não sofreu defensivamente. Eu vou dar nota 7,5 para o Ayrton Lucas. O De La Cruz, olha aí, jogou muita bola ontem, vamos combinar. Fez me lembrar aí o jogador que chegou aqui no Flamengo, jogador da seleção uruguaia, fez uma ótima partida, ajudou a construir as jogadas, fez boas triangulações e apareceu na entrada da área para finalizar muito bem. Acertou um lindo chute no ângulo que o goleiro Gabriel fez uma defesaça. No início do segundo tempo, ele acertou um belo lançamento para o Bruno Henrique e depois apareceu ali para finalizar na entrada da área. Foi substituído no final para dar aquela poupada, né? Eu vou dar nota 8,5 para você, De La Cruz. Muito legal, gostei de ver.
Everton Araújo entrou no seu lugar e foi infeliz ao disputar uma bola dando uma solada no jogador Ramon e justamente foi expulso. Na minha opinião, para mim, foi expulso justamente. Quase quebrou a perna do cara. Nota 3 para você, garoto. Toma jeito. O Saúl distribuiu bem as jogadas. No lance do segundo gol, ele acertou um bonito cruzamento da esquerda na cabeça do Danilo. Fez uma partida muito boa e segura. Nota 7,5 para você, Saúl. O Carrascal ficou apenas 20 minutos em campo e saiu com dores nas costas. Movimentou-se muito bem ali na frente, criou boas jogadas também e no início fazia uma boa partida até se machucar, infelizmente. Nota 6 para você, Carrascal. Luiz Araújo entrou no primeiro tempo, ajudou a criar ali com volume ali pelo lado direito, mas teve uma atuação um pouquinho mais discreta. Não foi aquele Luiz Araújo que a gente está acostumado a ver. Mas ele jogou bem, nota 6,5. O Plata, né, ele fez boas movimentações, trocando de posição ali no ataque e criou uma das melhores chances do primeiro tempo. Após uma tabelinha ali com o Lino, ele deu o passe açucarado para o Bruno Henrique, que infelizmente chutou por cima. Poxa, perdeu um gol feito, mas errou quase metade dos passes que ele tentou. Errou 9 em 19 passes e foi substituído. Nota 6. Arrascaeta, ai, estava faltando ele naquele jogo. Depois que o cara entrou, as coisas mudaram da água para o vinho. Ele é demais, ele melhorou a qualidade do time e cobrou uma falta no ângulo, marcando um golaço para se igualar ao Doval, né, como o maior artilheiro estrangeiro do Flamengo. Fez algumas jogadas de efeito, vive uma grande fase, é o nosso debochado querido. Nota 9 para você, meu filho. O Bruno Henrique, o Bruno Henrique, eu fiquei muito feliz com a sua atuação, de coração, eu gosto muito dele. Apesar de ter perdido aí um gol incrível no primeiro tempo, ele se redimiu na etapa final, fazendo 2 gols importantíssimos nessa vitória. Saiu muito aplaudido e na sua entrevista após-jogo demonstrou toda a sua alegria, né? Parabéns, Bruno Henrique. A gente precisa muito de você. Você foi escolhido, inclusive, o craque betano da partida, muito justamente. Nota 9,5 para você. O Juninho entrou no seu lugar, se movimentou bem e recebeu 2 bolas na área, mas meio afoitão lá, sei lá, jogou, chutou para cima, não finalizou legal não. Vou dar nota 6 para você. O Samuel Lino, né, participou das principais jogadas do Flamengo ali no primeiro tempo. Em uma delas, ele driblou 2 adversários na área, mas chutou em cima do goleiro. Aquela ali, porra, ele perdeu um pouco de tempo, sei lá, eu acho que faltou um pouquinho de calma ali, né, para ele, né? No segundo tempo, ele deu um lindo passe ali para o Bruno Henrique, aquele faz e me abraça, né? E o Bruno foi lá e abriu o marcador. Movimentou-se bastante, buscou o jogo, fez uma boa partida para recuperar a sua confiança, como o Felipe Luiz pediu. Gostei do Lino, 7,5 para ele. O Felipe Luiz conseguiu descansar alguns jogadores mais desgastados, sem deixar o time perder o seu padrão, né? Com o Flamengo dominando o esporte o tempo todo e criando um caminhão de chances. Não sofreu nada defensivamente. Gostei da postura do Felipe ontem, participativo no campo. Nota 8,5. E para o time eu não poderia dar menos do que nota 10. Nota 10 pela entrega, pela resiliência, pela vontade de ganhar o jogo, pela paciência para furar aquele bloqueio e principalmente pelo comprometimento de continuar vivo no Campeonato Brasileiro e para nossa torcida que notou mais uma vez aí o Maracanã no sábado às 21 horas, com toda essa violência aqui do Rio de Janeiro, cantou e empurrou o time todo o tempo todo. Eu vou dar nota 1.000 para nossa torcida. Agora, né, pessoal, é se preparar para encarar o São Paulo na quarta-feira, já no dia 5 agora, lá na Vila Belmiro, né? Vai ter um show lá no Morumbi e o jogo foi para a Vila Belmiro. E vamos secar hoje o Palmeiras. Parabéns, rapaziada. Vocês foram demais. Vocês me encantaram. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora mesmo no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo, porque isso é muito importante. Pronto, simples assim, valeu, muito obrigado.
Nesse jogo de ontem contra o Lanterna Esporte, vários jogadores acabaram se destacando, né? Como foi o caso do Bruno Henrique, do Arrascaeta, do De La Cruz e do Samuel Lino. Mas apesar das boas notícias, a situação do Carrascal acabou gerando preocupação durante o jogo, porque ele acabou sentindo dores nas costas depois de um lance de ataque aos 21 minutos do primeiro tempo. Chegando a cair no chão, o colombiano teve que ser, infelizmente, substituído e saiu muito, mas muito chateado com aquela situação que aí as imagens mostraram, né, da televisão. A gente viu a tristeza dele. Mas apesar da preocupação da torcida rubro-negra, o caso do meio-campista não parece ser grave, felizmente. De acordo com o clube, o Carrascal sentiu apenas dores na região lombar. Nada que uma boa massagem, um comprimidinho aí anti-inflamatório não resolva. Essa aqui é muito legal, olha só, o Flamengo não confirma oficialmente, mas conta muito com a volta do Pedro para a final da Copa Libertadores. Como o jogo vai ser somente no dia 29 contra o Palmeiras, a expectativa é que o nosso Queixada já esteja 100% pronto para jogar essa final. Na coletiva de ontem, o Felipe Luiz demonstrou otimismo com a sua volta e ressaltou que, geralmente, uma fratura dessas leva de 6 semanas, mais ou menos, para calcificar, né? Mas o Pedro tem uma boa recuperação, acima da média, e esse prazo pode ser reduzido aí com o empenho do departamento médico do clube e com a vontade do Pedro em jogar essa partida. Também está de olho numa convocação lá pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Ele é o melhor centroavante do Brasil, sem dúvida. A projeção é que o Pedro volte de 8 a 10 dias. Antes, aí sim possa também jogar mais partidas pelo Brasileiro, pelo menos umas 2, para pegar ritmo e chegar muito bem preparado na grande final contra o Porco. O jogador tomou uma decisão muito importante nos bastidores e já disse que quer jogar sim essa decisão e para isso está fazendo o tratamento para se recuperar a tempo, fazendo tudo o que é possível, porque ele sabe que os seus companheiros vão precisar muito dos seus gols para a conquista do nosso tetracampeonato da Libertadores. Nós vamos ser o primeiro clube a fazer essa façanha, com certeza. Aí eu te pergunto, você acredita que o Pedro possa jogar essa grande final? Eu acredito. Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para a netinha do meu amigo Paulo Emílio, que esqueceu de mandar o nome dela. Olha aí, Paulo, que bobeira, mas não tem nada não. Não tem problema. Parabéns, netinha do Paulo Emílio. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom pra você, minha amiguinha. Comemore bastante o seu dia hoje. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito, mas muito obrigado mesmo de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, né? Porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão. Parabéns, rapaziada, pela linda vitória de ontem. E segue o líder!